Quantas vezes você foi dormir com a sensação amarga de que entregou o controle do seu dia para coisas que nem sequer dependiam de você? O quarto fica escuro, os barulhos da rua finalmente diminuem, mas a sua cabeça parece aumentar o volume de cada conversa mal resolvida, cada mensagem ignorada e cada expectativa frustrada. É nesse silêncio desconfortável da madrugada que o cansaço real aparece. Não o cansaço dos músculos, mas a exaustão de quem passou o dia inteiro tentando controlar o incontrolável, tentando agradar quem não repara, tentando consertar o que já quebrou. Você se deita esperando descanso, mas encontra um tribunal interno onde você é, ao mesmo tempo, o réu, a testemunha e o carrasco de erros que nem deveriam ser seus. Hoje nós vamos desmontar esse ciclo desgastante com calma, clareza e frieza cirúrgica. Não espere frases mágicas de autoajuda ou discursos motivacionais que evaporam assim que a tela se apaga. O que você vai ouvir aqui são 10 princípios fundamentais sobre limites emocionais, discernimento e força silenciosa, pensados para quem precisa reencontrar a própria compostura antes que a noite termine. Desacelere a respiração, solte a tensão dos ombros e permita que cada uma dessas verdades reorganize a sua mente para que você possa finalmente recuperar o domínio sobre a sua própria paz. 1. O peso do que não está nas suas mãos. A maior parte da sua angústia não vem dos acontecimentos em si, mas da sua teimosa tentativa de administrar o que nunca pertenceu à sua vontade. Quando você passa horas repassando mentalmente o comportamento rude de um colega, a indiferença de alguém que você valoriza ou o resultado incerto de uma decisão futura, você está literalmente drenando sua energia vital em um buraco sem fundo. Pessoas mentalmente sólidas aprenderam, quase sempre através de quedas dolorosas, a traçar uma linha nítida entre o território que elas governam e o vasto oceano de coisas sobre as quais elas não têm poder algum. Observe como você reage quando as coisas saem do roteiro planejado. O trânsito para, a resposta no celular demora a chegar, o plano financeiro sofre um revés inesperado. Imediatamente, seu corpo contrai, seu peito aperta e sua mente começa a criar narrativas catastróficas, como se o universo tivesse a obrigação de conspirar a favor do seu cronograma pessoal. Essa revolta silenciosa é um erro de julgamento básico, uma ilusão infantil de que a realidade deveria se curvar aos seus caprichos imediatos. Quando você compreende que o mundo exterior é indiferente aos seus desejos, algo profundo muda dentro de você. Você para de exigir que as pessoas sejam justas, que os dias sejam perfeitos e que os imprevistos desapareçam. A única coisa que verdadeiramente pertence a você é a postura que você escolhe adotar diante de cada golpe, atraso ou decepção. O restante é apenas o cenário onde a sua maturidade é posta à prova todas as manhãs e todas as noites. Pense nas últimas semanas e identifique quanto tempo você perdeu tentando mudar a opinião de quem já decidiu não te entender. Você gasta argumentos, perde noites de sono, formula defesas perfeitas na sua cabeça enquanto toma banho, tudo para convencer alguém que sequer se importa com a sua verdade. Essa insistência não é virtude, é pura vaidade disfarçada de compromisso. É a incapacidade de aceitar que a mente do outro é um território inacessível para você. A verdadeira força não reside em controlar tempestades, mas em não permitir que a água invada o seu barco interno. Quem entende esse princípio não se desespera diante do caos coletivo, porque já entendeu que a serenidade não depende da ausência de problemas, mas da ausência de ilusões sobre o que se pode manipular. É um alívio quase físico perceber que você não precisa consertar o mundo ao redor para conseguir respirar com calma no final do dia. Toda vez que você tenta forçar um resultado além do seu raio de ação direta,
você se torna refém da circunstância. Se o resultado for bom, você sente um alívio passageiro. Se for ruim, você despenca em frustração e amargura. Esse padrão emocional instável é o preço que se paga por colocar a chave da própria estabilidade no bolso de outras pessoas ou nas mãos do acaso. Comece a praticar a renúncia lúcida antes de fechar os olhos. Olhe para os problemas pendentes e se pergunte, com honestidade impiedosa: o que disso eu posso resolver agora, neste exato minuto? Se a resposta for nada, qualquer pensamento adicional sobre o assunto deixa de ser planejamento e passa a ser autopunição inútil. Deixe que os fatos sejam como são, pois a sua resistência não altera a realidade deles em um único milímetro. A pessoa forte não é aquela que domina os outros ou que acumula certezas, mas aquela que reconhece seus limites sem vergonha e sem revolta. Ela sabe que pode fazer o seu melhor trabalho, entregar a sua melhor versão em uma relação e agir com total retidão, e ainda assim ser incompreendida, demitida ou abandonada. Aceitar essa possibilidade não é pessimismo. É a base inabalável sobre a qual a verdadeira paz mental é construída. Soltar o controle não significa apatia ou conformismo covarde, mas precisão cirúrgica na aplicação da sua energia. Significa colocar toda a sua força naquilo que depende exclusivamente de você. Seu caráter, sua atenção, sua paciência, e olhar para o resto com a distância necessária para não ser destruído por ventos que você não pode soprar de volta. Nesta noite, faça um pacto de desapego com aquilo que você não pode mover. Deixe as mensagens sem resposta descansarem no silêncio delas. Deixe as decisões de terceiros acontecerem sem o seu julgamento incessante e recolha a sua mente para o único lugar onde você tem autoridade real: o seu próprio centro. 2. A sua opinião é o seu próprio veneno. Nada no mundo tem o poder de ferir a sua mente, a não ser o significado que você mesmo atribui aos fatos. Um evento acontece, alguém não te cumprimenta, uma oportunidade é cancelada, uma crítica dura é disparada na sua direção. Esses fatos são neutros em si mesmos, são apenas dados brutos da realidade física e social. A dor, a humilhação e a raiva só nascem no exato momento em que você carimba esses dados com o rótulo de uma ofensa pessoal. Você passou anos condicionado a reagir automaticamente a qualquer estímulo externo, funcionando como um espelho que apenas reflete o humor, a grosseria e o desequilíbrio das pessoas ao seu redor. Se alguém te elogia, você se sente nas nuvens. Se alguém te ignora, você se sente descartável. Essa oscilação constante revela uma mente desprotegida, onde qualquer pessoa de fora tem a permissão de apertar os botões do seu estado de espírito. Pessoas de maturidade profunda entendem que existe um espaço vital entre o estímulo que recebem e a resposta que entregam. É nesse pequeno intervalo de tempo que a liberdade humana reside. Quando alguém tenta te desestabilizar com uma provocação barata, o veneno só entra se você decidir engolir a interpretação de que aquela opinião tem relevância suficiente para alterar quem você é por dentro. Analise as conversas que ainda ecoam na sua cabeça nesta noite. Aquela frase cortante dita no trabalho, aquele olhar desdenhoso, aquele tom de voz carregado de sarcasmo. O que está te machucando agora não é o som daquelas palavras que já se dissiparam no ar horas atrás, mas a repetição constante que você faz dessa cena na sua memória, alimentando o ressentimento como quem rega uma planta venenosa dentro do próprio quarto. Se você retirar o julgamento de que foi prejudicado, o próprio prejuízo desaparece no mesmo instante. Isso não significa fingir que nada aconteceu, mas recusar a narrativa dramática que a sua mente insiste em criar em torno do ocorrido.
Uma crítica injusta diz muito mais sobre o desespero e a confusão de quem a formulou do que sobre a sua identidade e a sua dignidade fundamental. A maior parte dos seus sofrimentos noturnos é fruto de suposições infundadas que você tratou como verdades absolutas. Você deduz a intenção oculta por trás do atraso de uma mensagem, cria cenários de rejeição baseados em meias palavras e passa horas sofrendo por um futuro trágico que só existe na sua imaginação cansada. Você se torna vítima de fantasmas que você mesmo desenhou na escuridão. Aprenda a desmontar as suas impressões iniciais antes de transformá-las em sofrimento palpável. Diante de qualquer desconforto, pause e examine. Isso é um fato comprovado ou é apenas a minha mente insegura acrescentando camadas de tragédia a uma situação simples? Quase sempre, a dor vem desse excesso de interpretação que você insiste em colar em cima da realidade crua. Quem domina a própria capacidade de julgar torna-se praticamente invulnerável a provocações externas. Não porque tenha um coração de pedra, mas porque compreende a mecânica da ignorância humana. Quem te ataca geralmente está travando uma guerra interna patética consigo mesmo, e tentar responder a isso no mesmo nível é concordar em participar de uma loucura que não te pertence. Recolha os julgamentos precipitados que você espalhou ao longo do dia sobre si mesmo e sobre os outros. Pare de rotular este momento da sua vida como um desastre completo apenas porque algumas peças saíram do lugar esperado. A sua vida não é o que está acontecendo agora na superfície. A sua vida é a qualidade da consciência com a qual você testemunha e responde a esses movimentos. Desative o tribunal interno esta noite. Permita que as coisas existam simplesmente como fatos brutos, desprovidos da carga dramática que você costuma carregar nas costas, e sinta o alívio imediato que surge quando você decide não se ofender com aquilo que nunca teve a nobreza necessária para te atingir. 3. A impermanência de todas as coisas. Tudo o que está tirando o seu sono neste momento vai passar, exatamente como passaram as maiores crises e os dias mais felizes da sua história. Nós vivemos como se as dores presentes fossem monumentos eternos e como se as nossas perdas fossem definitivas, esquecendo que a própria natureza da existência é um fluxo contínuo, onde nada, absolutamente nada, permanece estático por muito tempo. Essa rigidez mental faz com que você se apegue aos momentos bons com o medo constante de perdê-los e encare os períodos difíceis com o desespero de quem acredita estar condenado a um sofrimento permanente. Pessoas verdadeiramente fortes aprenderam a observar as estações da vida sem o desespero do apego e sem a amargura da revolta, reconhecendo que tanto a tempestade quanto o sol da tarde têm prazos de validade rigorosos. Olhe para trás e lembre-se daquilo que parecia o fim do mundo há 5 ou 10 anos. Aquela separação que parecia insuperável, aquela demissão humilhante, aquele erro que você jurou que destruiria a sua reputação para sempre. Onde está o peso daquelas dores hoje? A maior parte virou apenas uma lembrança distante, uma cicatriz discreta que já não dói quando você passa a mão por cima. O que você vive hoje seguirá exatamente o mesmo caminho. Essa consciência da impermanência não deve gerar frieza ou indiferença melancólica, mas uma profunda sobriedade diante de cada acontecimento. Quando você sabe que uma conversa pode ser a última, você escuta com mais presença. Quando você entende que o seu cargo, a sua posição social ou a sua estabilidade material são transitórios, você deixa de basear o seu valor em coisas que o tempo pode levar embora em um piscar de olhos. Nós sofremos desesperadamente porque tentamos construir casas de pedra em cima de rios congelados que estão prestes a derreter com a chegada do verão.
Queremos garantias absolutas em um mundo onde a única constante é a transformação ininterrupta de todas as estruturas. O sofrimento nasce desse atrito desnecessário entre o nosso desejo de permanência e a realidade mutável da vida. Se você está atravessando uma fase de solidão, de aperto financeiro ou de vazio emocional, não encare esse estado como a sua identidade definitiva. Isso é apenas uma estação climática da sua jornada interna. Enfrente os dias frios com dignidade, sabendo que as árvores perdem as folhas no inverno não por fraqueza, mas como parte de um ciclo inevitável para guardar energia antes do próximo florescimento. Da mesma forma, quando as coisas estiverem caminhando com perfeita harmonia, desfrute com gratidão silenciosa, mas mantenha os pés firmes no chão. Não se embriague com o sucesso temporário e não permita que o conforto adormeça a sua vigilância. A roda da vida continua girando e o homem sábio é aquele que permanece estável, tanto quando está no topo quanto quando está na base da engrenagem. Essa perspectiva acalma a urgência desmedida que consome os seus dias. Você para de exigir respostas imediatas para dilemas complexos, para de cobrar que as feridas emocionais cicatrizem da noite para o dia e aprende a respeitar o tempo necessário para que as águas agitadas da sua mente encontrem o próprio nível de repouso. Nesta madrugada, solte a necessidade de saber como toda a sua história vai se desenrolar nos próximos anos. O futuro não é uma linha reta previsível, é uma sucessão de momentos presentes que se transformam continuamente. Abrace a incerteza não com pavor, mas com a serenidade de quem sabe que tem a capacidade interna de se adaptar a qualquer cenário que o destino decidir apresentar. Deite-se com a certeza de que a noite vai terminar, a escuridão vai recuar e o peso que parece esmagador agora começará a mudar de forma assim que você parar de tratá-lo como uma sentença irrevogável. 4. A solidão como forja interna. O medo de ficar sozinho é uma das maiores fontes de humilhação e perda de dignidade na vida de uma pessoa. Quando você não suporta a própria companhia, você aceita migalhas de atenção, tolera conversas superficiais que drenam a sua alma e permanece em relações desgastadas, apenas para evitar o silêncio de uma casa vazia. A fraqueza mental sempre busca o barulho externo para abafar o vazio interior que não tem coragem de encarar. Pessoas de espírito inabalável transformaram o isolamento em um laboratório de autodomínio. Elas não fogem da solidão, elas a utilizam para limpar as interferências do mundo, organizar as próprias ideias e construir uma estrutura interna que não desmorona quando o aplauso dos outros cessa. Quem aprende a habitar o próprio silêncio com tranquilidade conquista uma autonomia que nada no mundo exterior pode comprar. Preste atenção no impulso quase mecânico de pegar o telefone no primeiro segundo de quietude. Você está esperando o elevador, deitado na cama antes de dormir ou parado em um sinal, e imediatamente busca uma distração qualquer na tela iluminada. Esse hábito compulsivo nada mais é do que o pavor primitivo de ficar a sós com os próprios pensamentos, uma tentativa desesperada de calar as perguntas que a sua consciência quer te fazer. Enquanto você depender da aprovação, da validação ou da mera presença de terceiros para se sentir completo, você continuará sendo uma presa fácil para a manipulação e para a dependência emocional. A pessoa que precisa desesperadamente ser amada ou compreendida a todo momento está sempre pronta para negociar a própria integridade e os próprios valores em troca de um pouco de calor humano artificial. Ficar sozinho não é sinônimo de abandono ou amargura social. É o retorno necessário para a sua própria casa mental. É no recolhimento que você descobre quais desejos são verdadeiramente seus
e quais foram apenas injetados na sua cabeça pelas expectativas da família, do trabalho e do meio social em que você está inserido. Longe do barulho dos outros, a sua voz autêntica finalmente encontra espaço para falar. Muitas vezes, a dor que você sente no peito quando a casa fica em silêncio à noite não é carência de outra pessoa, mas a saudade reprimida de você mesmo. É a cobrança daquela parte da sua consciência que você abandonou para tentar caber nas expectativas de quem nunca esteve disposto a te acolher de verdade. Esse confronto dói no início, mas é o único caminho para a maturidade real. Quando você aprende a se bastar no nível fundamental, a sua relação com as outras pessoas muda completamente de patamar. Você para de se relacionar a partir da necessidade desesperada e passa a se relacionar a partir do transbordamento. Você não procura mais alguém para te salvar do tédio ou preencher suas lacunas, mas escolhe compartilhar a sua presença apenas com quem agrega valor à sua caminhada. A solidão é o filtro natural que a vida usa para separar o que é essencial do que é puro ruído passageiro. Aqueles que nunca aprenderam a suportar o próprio peso tornam-se pessoas frágeis, volúveis e facilmente corrompidas por qualquer promessa de pertencimento barato. Já aqueles que foram forjados no silêncio possuem raízes tão profundas que nenhuma tempestade social consegue arrancar do lugar. Hoje, não lute contra o vazio do quarto ou contra a ausência de mensagens na sua tela. Encare esse silêncio não como uma punição, mas como um espaço sagrado de restauração onde ninguém está te cobrando nada, ninguém está te julgando e nenhuma máscara social precisa ser sustentada diante do espelho. Faça as pazes com a sua própria presença nesta noite. Você é a única pessoa que estará com você do primeiro ao último suspiro da sua jornada. E investir na solidez dessa companhia é o ato de maior coragem e inteligência que você pode praticar. 5. A morte como medida da vida. Lembrar-se da brevidade da vida não é um exercício mórbido ou depressivo, mas o filtro mais poderoso que existe para eliminar o que é insignificante. Nós vivemos como se fôssemos imortais, adiando conversas essenciais, guardando rancores tolos por semanas e gastando horas preciosas com discussões que não farão a menor diferença daqui a alguns meses. A ilusão de um tempo infinito é a mãe de toda a covardia e de toda a procrastinação moral. Pessoas de caráter sólido mantêm a consciência do próprio fim sempre à vista, não para cultivar o medo, mas para manter a urgência naquilo que realmente importa. Quando você se lembra de que o seu tempo é um recurso escasso e não renovável, a sua tolerância para dramas fúteis, vaidades mesquinhas e ofensas baratas cai imediatamente para zero. Pense nas picuinhas que irritaram o seu dia. Um comentário atravessado, um favor que não foi reconhecido, uma pequena perda material. Se você soubesse com certeza absoluta que esta é a sua última noite neste mundo, você gastaria um único minuto de energia remoendo essas tolices? A resposta é óbvia. Então por que você gasta agora, se a garantia de ver o sol de amanhã nunca foi dada a nenhum ser humano? A morte coloca todas as coisas na sua devida proporção. Ela desmonta o orgulho dos arrogantes, expõe a futilidade das disputas de poder e revela a fragilidade dos títulos que as pessoas acumulam para impressionar quem nem sequer respeitam. Diante do fim inevitável, tudo o que sobra é a qualidade do homem que você foi, a retidão dos seus atos e a paz da sua consciência. Muitas vezes, a sua ansiedade noturna nasce da sensação inconsciente de que você está desperdiçando a sua vida com coisas vazias. Você passa os dias correndo atrás de metas que não escolheu, vivendo para agradar plateias invisíveis, e quando a noite chega, a sua alma cobra a fatura desse autoabandono em forma de inquietação e aperto no peito. A consciência sabe que o relógio está correndo enquanto você brinca de viver.
Pare de adiar a sua própria dignidade para um futuro distante e incerto. Não espere a crise chegar, a saúde fraquejar ou a perda bater na sua porta para começar a viver com profundidade, coragem e foco no essencial. A força de um indivíduo é medida pela clareza com que ele escolhe onde vai gastar os dias limitados que lhe restam nesta existência. Perdoe com rapidez, não por fraqueza em relação ao outro, mas por respeito ao seu próprio tempo. Guardar mágoa é carregar um cadáver emocional nas costas, desperdiçando a sua energia vital com quem já ficou no passado. Deixe os mortos enterrarem seus mortos e liberte a sua mente para focar no que ainda pode ser vivido com honra e serenidade. A consciência da finitude traz uma doçura austera para as coisas mais simples do cotidiano. O gole de água fresca, o silêncio da noite, a respiração calma no escuro. Tudo ganha uma dimensão profunda quando você reconhece a raridade e o mistério de estar consciente neste exato instante. Você para de exigir grandiosidades e aprende a encontrar a plenitude no cumprimento simples do seu dever diário. Nesta noite, olhe para a sua vida com a sobriedade de quem sabe que está de passagem. Despeça-se dos ressentimentos inúteis, limpe as pendências da sua mente e coloque a cabeça no travesseiro com a sensação de dever cumprido em relação a este dia que nunca mais vai se repetir na história do universo. Durma sabendo que a vida é um empréstimo sagrado e que a melhor maneira de honrar essa oportunidade é não permitir que a insignificância roube mais um único segundo da sua paz interior. 6. A resposta calma diante da ofensa. A forma como você reage a uma provocação revela com precisão o tamanho da sua força ou a profundidade da sua fraqueza. Quando você perde o controle, grita, se desespera ou passa a noite planejando uma vingança minuciosa, você está entregando as rédeas da sua mente diretamente nas mãos da pessoa que te feriu. Você se torna um fantoche manipulado pela ignorância alheia. Pessoas de espírito estruturado sabem que a ofensa não reside nas palavras de quem fala, mas na fraqueza de quem as recebe e as acolhe como verdade. Se alguém te atira lama, a lama só suja a sua alma se você decidir pegá-la com as mãos para atirar de volta. Quem reage com calma, indiferença ou desprezo sereno, desarma o agressor e preserva a própria dignidade intocada. Observe o comportamento daqueles que vivem armados, prontos para explodir diante de qualquer discordância. Eles acreditam que essa postura agressiva demonstra autoridade e respeito, mas qualquer observador atento enxerga apenas insegurança crônica, um ego frágil que precisa de validação constante e que se sente ameaçado por qualquer sussurro contrário. A verdadeira força nunca precisa gritar para se fazer respeitar. Se alguém comete uma injustiça contra você, essa injustiça é um problema moral de quem a praticou, não seu. O ato vil corrompe o caráter de quem o executa. Você só se corrompe se decidir descer ao mesmo nível de baixeza para responder na mesma moeda. Responder ao mal com o mal não restaura a ordem, apenas duplica a quantidade de veneno em circulação no ambiente. Quantas vezes você perdeu a compostura por causa de comentários maldosos feitos por pessoas cuja opinião você jamais pediria em um momento de lucidez? É uma contradição patética. Você não respeita o caráter da pessoa, não admira a vida que ela leva, mas permite que uma frase dita por ela destrua a sua tranquilidade e tire o seu sono durante a madrugada inteira. Aprenda a arte de não reagir imediatamente. Diante do insulto, da falsidade ou da traição, dê um passo mental para trás e observe o cenário como um médico examinando um paciente doente. A pessoa maldosa está apenas exibindo os sintomas da sua própria indigência espiritual, da sua inveja ou do seu desespero interno. Ela merece o seu distanciamento higiênico, nunca a sua raiva cega.
O silêncio diante da ofensa não é covardia ou submissão. É o golpe mais elegante e devastador que uma mente lúcida pode aplicar. Ele demonstra que o ataque foi tão insignificante que sequer conseguiu furar a barreira da sua atenção consciente. Não há nada que desespere mais a vaidade de um agressor do que perceber que a sua tentativa de ferir foi tratada com total irrelevância. Proteja a sua mente como uma fortaleza inviolável. As pessoas podem falar o que quiserem, podem trair a sua confiança ou agir com ingratidão descarada. Tudo isso pertence à esfera delas. O seu compromisso inegociável é não permitir que a podridão alheia contamine a limpidez da sua consciência e o tom das suas atitudes. Se o seu dia foi marcado por conflitos ou palavras duras, corte o cordão que te prende a esses episódios antes de adormecer. Não leve os desaforos dos outros para a sua cama. Deixe que cada um colha as consequências amargas das sementes que plantou, enquanto você cuida de manter o seu próprio solo limpo de qualquer rancor. Recupere a sua nobreza no silêncio da noite. Respire fundo. Solte a necessidade tola de ter a última palavra em disputas medíocres e repouse na certeza inabalável de que a sua honra é algo que somente os seus próprios atos podem construir ou destruir. 7. O dever acima do desejo. A decadência de um indivíduo começa no momento exato em que ele passa a pautar as suas escolhas apenas pelo que é confortável, prazeroso e fácil, em detrimento daquilo que é justo, necessário e correto. A mente fraca é escrava dos impulsos do momento, fugindo do esforço como quem foge da dor e buscando alívio imediato em distrações vazias que cobram um preço altíssimo no longo prazo. Pessoas de valor inquestionável construíram a sua solidez sobre a rocha do dever cumprido. Elas não dependem de motivação volátil, de entusiasmo passageiro ou de condições climáticas favoráveis para fazer o que precisa ser feito. Elas agem porque compreendem que a disciplina não é uma prisão, mas a única chave capaz de libertar o homem da escravidão dos seus próprios caprichos desordenados. Olhe para os seus hábitos com honestidade brutal nesta noite. Quantas decisões importantes você adiou hoje simplesmente porque não estava com vontade de enfrentar o desconforto? Quantas concessões você fez aos seus vícios, à sua preguiça ou ao seu comodismo, esperando que um dia a força de vontade caísse do céu de forma mágica e sem esforço? A busca obsessiva pelo prazer imediato é a rota mais curta para a ruína pessoal e para a perda do autorrespeito. Toda vez que você escolhe a facilidade em vez do dever, uma parte invisível da sua confiança desmorona. Você vai para a cama sabendo que negociou a sua integridade por alguns minutos de conforto fútil, e essa dívida moral se manifesta em forma de ansiedade silenciosa na escuridão do quarto. O dever não é uma imposição externa que te oprime, mas a responsabilidade sagrada que você tem com a sua própria existência e com as pessoas que dependem da sua firmeza. Cumprir a sua obrigação diária, seja no trabalho, no cuidado com o corpo ou na proteção da sua família, com excelência e sem reclamações, é o fundamento básico de qualquer paz de espírito verdadeira. Pare de se queixar do cansaço ou do peso das suas obrigações. A vida não foi desenhada para ser um passeio suave e sem atritos. É justamente a resistência do ar que permite à ave voar, e é a dureza da forja que transforma o ferro bruto em aço temperado. O homem que aprende a amar o esforço necessário deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o senhor do próprio destino. Quando você alinha a sua vontade com o que a situação exige de você, o conflito interno desaparece. Você para de perder tempo debatendo consigo mesmo se vai ou não fazer o que é correto. Você simplesmente faz, com precisão, silêncio e firmeza, eliminando o desgaste mental da hesitação covarde.
A verdadeira satisfação não vem do descanso ocioso, mas da exaustão limpa de quem deu tudo de si na execução da sua tarefa. Não há travesseiro mais macio do que a consciência de quem enfrentou o dia com coragem, não fugiu dos seus deveres e não se rebaixou a desculpas esfarrapadas para justificar as próprias fraquezas. Se hoje você falhou em cumprir o seu dever em alguma área, reconheça o erro sem rodeios, sem autoflagelação histérica e sem justificativas vitimistas. A força moral não reside na perfeição inalcançável, mas na prontidão implacável de corrigir a rota, ajustar o passo e recomeçar com mais seriedade na primeira oportunidade que surgir. Feche os olhos nesta noite, renovando o seu compromisso com a retidão e com o esforço sóbrio. Prepare a sua mente para acordar amanhã, não para buscar aplausos ou facilidades, mas para cumprir o seu papel no mundo, com a determinação inabalável de quem sabe o valor inegociável do próprio caráter. 8. A ilusão do valor das coisas externas. A maior parte da sua ansiedade financeira, do seu medo do futuro e da sua inveja disfarçada nasce do erro primário de associar o seu valor pessoal aos objetos que você possui, aos cargos que você ocupa ou à imagem que você projeta para o mundo exterior. Nós nos desgastamos até a exaustão para comprar coisas de que não precisamos, com um dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem muitas vezes nem gostamos. Pessoas de espírito livre compreenderam há muito tempo que a verdadeira riqueza não consiste em acumular posses materiais, mas em ter poucas necessidades e em saber distinguir com clareza entre o que é essencial para a vida e o que é puro luxo dispensável. Quem depende de abundância externa para se sentir seguro está sempre a um passo do pânico, porque qualquer oscilação da fortuna pode levar embora a base da sua identidade postiça. Examine os medos que estão rondando a sua cabeça neste momento. É a incerteza sobre o dinheiro? É o medo de perder o status, de não conseguir sustentar determinado padrão de vida ou de parecer inferior aos olhos dos seus conhecidos? Perceba como quase todas essas preocupações estão enraizadas na vaidade social e no pavor do julgamento alheio, e não em necessidades biológicas reais de sobrevivência. Você pode viver com muito menos do que imagina, e ainda assim ser infinitamente mais livre, leve e feliz do que a maioria dos que ostentam vidas perfeitas e vazias nas vitrines digitais. O excesso de bagagem material e social não traz segurança, traz apenas peso, preocupação constante com a manutenção das aparências e o medo paralisante da perda iminente. Quando você compreende que a sua dignidade, a sua sabedoria e a sua integridade são os únicos bens que ninguém pode roubar, confiscar ou destruir, você conquista uma tranquilidade que o dinheiro jamais poderá comprar. Um homem despido de todas as suas posses materiais ainda continua sendo um homem inteiro, se a sua mente permanecer governada pela virtude e pela honra. Isso não significa fazer voto de miséria ou rejeitar a prosperidade material quando ela vier de forma limpa e honesta. Significa apenas não colocar o seu coração nessas coisas. Use as comodidades do mundo como quem usa um casaco de viagem, com gratidão enquanto for útil para o frio, mas pronto para deixá-lo para trás, sem desespero assim que a estação mudar. A ganância e o medo da pobreza são correntes invisíveis que aprisionam mentes brilhantes em rotinas miseráveis de servidão voluntária. As pessoas passam a vida inteira trocando o seu bem mais precioso, o tempo consciente da existência, por papéis, números em telas e aprovações vazias que não conseguirão comprar um único segundo extra no leito de morte. Aprenda a simplificar a sua vida exterior para enriquecer a sua vida interior. Quanto menos você depender das opiniões, dos luxos e das validações deste mundo, menos pontos fracos você oferecerá para que as adversidades da vida possam te golpear e desestabilizar.
Nesta noite, olhe ao redor do seu quarto e perceba que tudo o que você realmente precisa para repousar com dignidade já está presente: o ar nos seus pulmões, o silêncio da noite e a consciência serena de quem não precisa de espetáculos para ter valor diante de si mesmo. Descanse na certeza de que a sua verdadeira essência é completamente independente do que você tem na conta bancária ou dos títulos que o mundo te dá. Você é o observador consciente da sua vida, e essa fortaleza interna é suficiente para te sustentar em qualquer circunstância. 9. O perdão pela compreensão da ignorância. Guardar mágoa, alimentar ressentimento e remoer a traição de terceiros é o mesmo que beber um copo de veneno esperando que a outra pessoa caia morta. Você passa as suas noites em claro, com o estômago embrulhado e o coração acelerado pelo ódio, enquanto aquele que cometeu a canalice contra você está provavelmente dormindo em paz, alheio ao estrago que causou na sua mente. Pessoas de sabedoria madura não perdoam por ingenuidade, por fraqueza ou por sentimentalismo barato. Elas perdoam porque compreendem a mecânica trágica da ignorância humana. Quem age com crueldade, ingratidão ou mentira, o faz porque é cego para o bem, prisioneiro das próprias paixões desgovernadas e profundamente doente por dentro. Sentir raiva de um tolo por agir como tolo é tão absurdo quanto se revoltar com uma espinheiro por ter espinhos. Pense na pessoa que mais te feriu nos últimos tempos. A dor da ferida pode ser real, mas a perpetuação dessa dor através do rancor é uma escolha que só depende de você. Toda vez que você revive o trauma na sua cabeça, você está renovando voluntariamente o poder daquele indivíduo sobre o seu estado de espírito presente, permitindo que uma ofensa do passado continue te torturando no silêncio do seu quarto. Quem pratica o mal prejudica a si mesmo de forma infinitamente mais grave e irreversível do que a sua vítima. A vítima pode perder dinheiro, reputação ou tempo, que são perdas externas irrecuperáveis. O agressor, por outro lado, corrompe e mutila a própria alma, destruindo a sua capacidade de viver em paz consigo mesmo. Quando você enxerga essa realidade com clareza, o ódio se dissolve e dá lugar a uma distância sóbria e compassiva. Perdoar não significa manter o agressor na sua vida, aceitar abusos contínuos ou fingir que nada aconteceu. O perdão maduro anda de mãos dadas com o estabelecimento de limites firmes e inegociáveis. Você perdoa para libertar a sua mente do veneno do ressentimento e, ao mesmo tempo, se afasta do indivíduo para proteger a sua integridade prática de novos ataques previsíveis. Muitas vezes, a sua revolta nasce da expectativa irreal de que todas as pessoas deveriam compartilhar dos seus valores de lealdade, honestidade e respeito. Essa ingenuidade custa caro. O mundo está repleto de indivíduos desonestos, invejosos e traiçoeiros, e esperar que eles se comportem de forma nobre é desconhecer a natureza humana em suas camadas mais baixas. Pare de exigir que as pessoas sejam melhores do que elas são capazes de ser neste momento da história delas. Entenda as limitações morais de cada um e ajuste as suas expectativas para não ser surpreendido pela vileza alheia. Trate os feridos e confusos com a firmeza de quem não se deixa contaminar, mas sem o peso inútil do rancor pessoal. Liberte-se das contas emocionais que você insiste em cobrar de quem nunca terá maturidade suficiente para pagar. Ninguém te deve nada, nem desculpas formais, nem reconhecimento tardio, nem pedidos de perdão. A sua paz mental é de sua exclusiva responsabilidade e você não pode deixá-la refém da redenção moral de terceiros. Corte as amarras do ressentimento nesta noite. Deixe que as injustiças cometidas contra você fiquem no passado. Recolha a sua energia vital, que estava dispersa no ódio,
e concentre todo o seu ser na construção de uma vida limpa, honrada e inabalável. Entregue o destino de quem te feriu às leis implacáveis da própria vida, pois ninguém escapa da colheita das sementes que espalhou pelo caminho, e durma em paz com a certeza de que a sua consciência está livre de qualquer mancha de vingança. 10. O refúgio da cidadela interior. Em última análise, você não tem controle sobre as tempestades do mundo, sobre as crises econômicas, sobre as traições humanas ou sobre as doenças do corpo físico, mas possui um refúgio absolutamente sagrado e inviolável se aprender a construí-lo: a sua cidadela interior. É o núcleo profundo da sua consciência, o espaço sagrado onde nenhuma força externa pode penetrar a menos que você mesmo abra as portas e convide o caos para entrar. Pessoas inabaláveis aprenderam a recuar para esse centro de silêncio sempre que o mundo ao redor entra em colapso. Elas sabem que podem perder tudo na superfície: bens, posições, amizades, e ainda assim permanecer inteiras, inquebrantáveis e serenas em seu íntimo, porque a sua dignidade e a sua paz não dependem de nada que esteja fora do seu próprio controle moral. Observe como a maioria das pessoas vive com a sua casa mental escancarada para qualquer vento. Uma notícia alarmante na televisão, uma fofoca no trabalho ou uma pequena discussão doméstica são suficientes para invadir a sala de estar da mente delas, quebrando a mobília e instaurando o pânico generalizado. Elas não possuem paredes internas, não possuem filtros de discernimento e vivem à mercê de qualquer ruído externo. Construir a sua cidadela interior exige vigilância diária, rigor moral e a prática constante da autoobservação sóbria. Significa ser o sentinela atento dos seus próprios pensamentos, barrando na entrada as impressões catastróficas, os medos imaginários e os desejos desordenados, antes que eles criem raízes no seu peito e roubem o seu sossego noturno. Neste exato momento, feche os olhos para o mundo exterior e perceba esse espaço de silêncio que existe por trás de toda a turbulência superficial da sua rotina. É aí que reside a sua verdadeira força, não no acúmulo de certezas, não na ausência de problemas, mas na capacidade de ser o observador sereno que assiste à passagem das nuvens sem se confundir com a tempestade. Quando você aprende a habitar essa cidadela com constância, você para de temer o futuro ou de lamentar o passado. O tempo presente torna-se o seu único território de ação e o seu refúgio permanente. Você passa a encarar cada adversidade não como um castigo injusto, mas como a matéria-prima bruta que a vida te oferece para você exercitar a paciência, a coragem e a grandeza de alma. Nada de fora pode tocar a sua alma sem o seu consentimento consciente. Podem prender o seu corpo, roubar os seus bens materiais e caluniar o seu nome na praça pública, mas a retidão da sua mente e a liberdade do seu julgamento permanecem absolutamente intocadas se você não se render à fraqueza do desespero e da lamentação. Essa fortaleza interior não é fruto de frieza desumana ou arrogância solitária, mas da lucidez radical de quem compreendeu a hierarquia real dos valores da existência. Quem encontrou a paz dentro de si mesmo não precisa mais mendigar segurança no mundo exterior, tornando-se uma fonte silenciosa de equilíbrio e firmeza para todos os que estão ao seu redor. A noite avançou e o mundo lá fora continua girando em sua eterna confusão, com suas ambições vazias, seus conflitos medíocres e seus medos passageiros. Deixe que o mundo siga o curso dele. Recolha os seus sentidos, feche as portas da sua atenção para o ruído das ruas e estabeleça o seu repouso na segurança inabalável do seu próprio centro moral. Você sobreviveu a todas as tempestades até aqui
e possui dentro de si todos os recursos necessários para atravessar o que quer que o destino reserve para o dia de amanhã. Respire com profundidade, sinta a solidez da sua própria presença e repouse na paz inquebrantável da sua cidadela interior. A noite agora está em seu ponto mais profundo e o silêncio ao seu redor é o convite final para que você deponha as armas que usou para lutar contra as sombras ao longo de todo este dia. Perceba como a sua mente desacelerou à medida que cada ilusão de controle, cada mágoa acumulada e cada vaidade tola foram colocadas no seu devido lugar de insignificância. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas para provar o seu valor. Basta que você se mantenha fiel ao seu dever, lúcido diante das suas impressões e firme no domínio daquilo que realmente depende da sua vontade. Permita que essa clareza acalme o seu peito, dissolva os nós da garganta e transforme a sua cama em um santuário de descanso merecido, onde a sua dignidade se renova para os desafios que virão. Se este momento de reflexão trouxe algum alívio para a sua mente e ajudou a clarear os seus pensamentos antes de dormir, inscreva-se no canal para consolidar este hábito de fortalecimento noturno. Deixe nos comentários uma palavra ou um pensamento sobre o princípio que mais confrontou a sua postura hoje. Colocar a sua reflexão em palavras é o primeiro passo para transformar a teoria em força real. E sempre que as noites parecerem pesadas demais ou o barulho do mundo ameaçar a sua serenidade, volta a este áudio como quem volta para casa para reencontrar o próprio centro e lembrar-se de quem você verdadeiramente é. Descanse com firmeza, preserve a sua paz e tenha uma noite de repouso inabalável.